E aí, pessoal, então bom dia, né? Seguindo aí o nosso planejamento, né? Então hoje, nessa primeira metade da aula, nós falaremos sobre conjuntos nebulosos e redes neurais. O professor Baldini vai nos brindar aí com a sua aula, né? E na segunda metade, nós falaremos sobre os métodos ordinais, né? A batalha do século, né? Excel e Python. O Excel está ganhando, professor. MMA da computação, pô. Então, Isso é elegante. então, esse assunto, quando a gente fala sobre conjunto nebuloso, né? Lógica fuzzy, né? Ou matemática fuzzy, essa é muito interessante. O que eu acho interessante desse assunto é que o Lotfi Fizadeh, né, quando criou, né, os conjuntos fuzzy, ele levou em consideração exatamente como a nossa mente pensa, né? A nossa mente, ela é nebulosa, você vê uma pessoa alta, você pensa, caramba, que cara alto. Você não sabe se ele tem 2,10 metros, 2,05 metros, 2,09 metros. Para você pega uma faixa e empacota, aquele ali é alto. Né? É o que o Baldini vai mostrar aí, é uma variável linguística. Né? Então, se você vai comprar um carro zero, você vai lá, aquele carro está 17 mil, é barato. 17.200, barato. Né? 17.800, barato. Está tudo dando barato. Por quê? Porque ele alcançou aquela pertinência barato. Né? Já se ele for 40 mil, o carro, ele está na pertinência, sei lá, 0,7 do barato. Né? Já não é já não é pertinência 1. Né? Se o carro for 300 mil, a pertinência dele já é 0. Ele já, na variável linguística, barato. A pertinência dele é 0, ele já começou a aumentar lá a pertinência dele no caro. Né? Ele vai diminuindo a pertinência no barato e vai aumentando a pertinência dele no caro. Né? Baldini vai mostrar isso aí nos exemplos. Então, e é exatamente assim que a nossa mente funciona. A nossa mente ela é totalmente fuzzy. Né? Não tem a menor lógica eu falar que uma pessoa fala assim, não, vou selecionar jogadores para um time de basquete. Eu quero jogadores a partir de 2 metros. Como é que é a lógica CRISP, né? A lógica que a gente conhece? Se eu quero jogadores de 2 metros, então quer dizer que a partir de 2 metros eu considero alto. E com 1,99 m é baixo. 1,98 m. Essa é a lógica CRISP, né? É 0 ou 1. Se é maior ou igual a 2 metros, então alto. Se é menor que 2 metros, então baixo. Essa é a lógica que a gente aprende na escola, né? Verdadeiro ou falso, a lógica booleana, né? A álgebra booleana. Isso é o que a gente aprende. Só que, na verdade, para problemas reais, assim, a álgebra booleana resolve boa parte dos problemas, né? Mas, assim, tem muitos problemas que a álgebra booleana não consegue resolver. E mais, né? Tem muitos problemas que a álgebra booleana, a lógica booleana não tem lógica nenhuma para muitos problemas, né? Como esse que eu falei, né? Não tem lógica nenhuma eu falar que um jogador que tem 2 metros e 1 centímetro é alto e um jogador que tem 1,99 m é baixo. Isso não tem lógica nenhuma. Né? Você sequer consegue distinguir um do outro. Né? A olho nu, né? Observando um jogador de 2 metros e 1 e observando um jogador de 1,99 m, você não consegue nem distinguir que eles têm alturas diferentes. E como é que você vai falar que um é alto e o outro é baixo? Né? Mas a lógica CRISP, a lógica que a gente trabalha no dia a dia, é assim que ela funciona. Né?
E aí a lógica fuzzy, o Baldini vai mostrar, veio para... não é corrigir, né? Não é corrigir que a lógica booleana não é que ela esteja errada, né? Mas ela veio para adensar, né? Para contribuir com uma nova abordagem. Tá? Então, o que eu estava falando com o Baldini, hoje no Brasil, assim, os dois maiores nomes que eu conheço de lógica fuzzy é o professor Cossenza, né? Carlos Alberto Nunes Cossenza. Inclusive, ele tem um método que ele criou, o método Cop-Cossenza. Depois é um método que a gente podia até ver em Baldini. Opa, professor. É o método Cop-Cossenza. Então, tem o método do professor Cossenza, que ele criou e é usado no mundo todo. Ele é professor emérito lá da UFRJ. Eu vou ver se qualquer dia eu trago ele para dar uma aula sobre o método Cop-Cossenza. Opa. Já vamos colocar no Excel já, professor. Eu tive aula dois períodos com ele, há 10 anos, quase. O professor Cop-Cossenza, ele gosta muito da Marinha, eu sempre falo com ele, então eu acho que se eu convidar ele vem dar uma aula. Então, tem o método Cop-Cossenza, e outro cara também muito importante nessa área no Brasil é o Marcelo Godoy Simões, que eu já pedi e ele aceitou dar uma aula para a gente, né? Vai ter que ser 6 horas, porque tem uma diferença de 6 da tarde, porque tem uma diferença de fuso, porque ele mora nos Estados Unidos, ele vai dar aula de lá, né? Então tem aí uma diferençazinha. Eu não sei que horas. Ele comentou comigo, mas eu esqueci. Se eu marcasse com ele 8 da manhã, sei lá, ia ser 2 horas da manhã, sei lá. Então, aí nós marcamos 6 horas da tarde do dia 20, se eu não me engano, né? Acho que é. Aí vocês se preparem, acho que é dia 20, né? 18 horas do dia 20, é uma terça-feira. Aí vocês se programem para assistir a aula do professor Marcelo Godoy e já preste atenção nessa aula que o Baldini vai dar, porque muita coisa que o Baldini falar agora, Marcelo Godoy vai falar também, lá na frente, tá? Até porque quase tudo que a gente acha na internet, na literatura aqui no Brasil sobre lógica fuzzy, quem que escreveu foi o Marcelo Godoy. Então, provavelmente, as referências que o Baldini usou para montar essa aula, muita coisa veio do Marcelo Godoy, né? Então é isso, pessoal. Então vamos lá, Baldini, pode Então, obrigado, professor, pelo convite, obrigado, né, por estar participando também dessa disciplina com vocês, né? Então, vamos começar, né? Então, seria o seguinte, eu vou começar a falar sobre conjuntos nebulosos, depois eu vou falar sobre redes neurais artificiais e meu agradecimento, né, ao professor, né, por tudo. Então, eu vou tentar ser o mais, não ser tão, vamos supor assim, tão... Isso, obrigado, professor. Tão teórico, eu vou tentar ser mais prático, né? Então, esse material eu tirei do professor Alexandre Alok, aqui da Federal do Paraná, aqui, né? Então, ele tem a base, né, do LoftXAD, do Fuzzy Sets, em 1965. Então, ele criou em 1965, né? Depois eu vou mostrar o modelo Takagi Sugiya no Kang, esse que é bem legal, que é o mais complexo, então eu gosto das coisas mais elegantes, né? Tem toda uma introdução aqui e tal. Então, qual que é a diferença, né? Então, hoje nós temos, que nem o professor estava comentando, uma diferença do teoria clássica de conjunto, né? Então, eu tenho lá pessoas, vamos supor assim, acima de 65 anos ou abaixo, né? Então, são idosos, né? Então, hoje nós temos uma classificação de aposentadoria, né? Então, para o homem acima de 65, ele é considerado, né, aposentado, abaixo não. Só que às vezes a nossa vida não é assim, né? Então, é aí que vem os conjuntos nebulosos, né? Então ele sai dos conjuntos clássicos, o binário ali, né? 0, 1 ali. Então, 0 ele é, vamos supor assim, tá aposentado. 1 não está aposentado. Só que a gente pode ter uma faixa ali, né? Entre 60 e 65 anos, né? Então, um exemplo que eu gosto muito é de falar o seguinte: o que é quente para mim é quente para você, né? Então, às vezes você vai pensar, não, o quente para mim é entre 40 e 45 graus, e o que é frio, né? Existe uma faixa gigantesca para as pessoas, o que é frio, o que é quente, né? Aí que veio esse conjunto nebuloso para a gente conseguir mapear
esse intervalo, né? Então, ele pode estar começando de um ponto até outro, né? Então, a gente tem os graus de pertinência, já vou entender o que é esse grau de pertinência. Então, esse gráfico aqui, diagrama de Hasse e Euler, aqui, bem legal, que mostra, né, esse intervalo entre um ponto até outro, né? Então, a gente pode estar classificando isso. Então, a gente pode estar pegando a intersecção ou a união, né, dos dois também. Isso a gente vai ver lá para frente. Eu gosto de mostrar todo o passo a passo do fuzzy, né? Ele é bem legal, essa parte aqui. Então, que nem estava comentando, a gente começa a trabalhar com variáveis linguísticas agora, não com variáveis numéricas, né? Então, muito frio. O que é muito frio, né? Então, muito frio ele vem de 0 graus até, vamos pensar aqui, 15 graus, né? Então, a gente consigo, por que é chamado também nebuloso, né? Então, você pode ver que tem uma área que ele pega os dois aqui, ó. Então, essa área aqui é uma área nebulosa, como fosse, pô, aqui é frio, aqui é muito frio, né? Então, eu não tenho uma coisa determinística, é isso, acabou, né? Uma coisa de fato, né? Então, aí que eu posso criar várias áreas, né, nebulosas, vamos falar assim, e que a gente pode estar atribuindo morno, quente, muito quente, o que a gente achar que é o mais correto, né? Então, por isso que ele é chamado de conjuntos nebulosos, né? Então, que nem o professor estava comentando ali, pessoas altas, né? Eu quero pessoas altas, muito altas ou pouco altas, né? Então eu posso estar atribuindo intervalos mais próximos ali para achar qual é essa área de uma área um pouco alta que a pessoa possa estar, né? Então ele sai das regras if e then, né? Do se e então. E vamos para o próximo. E aí que vem o Mandani. O Mandani ele falou o seguinte, falou, não, então vamos pegar todas essas variáveis linguísticas, vamos colocar várias regras matemáticas aí de maximização e minimização. Ele também já coloca as inferências, que é bem legal. Tem esse centro de massa aqui, que é bem bacana, depois eu vou mostrar tudo passo a passo aqui. E depois tem o Takagi Tsukino Kang, que qual é a diferença do Mandani? Mandani, depois eu vou mostrar todo o passo a passo, onde entra, onde que sai também. Então, o mandante seria o seguinte, o menor de todos eu pego ele da saída da desfosificação e o Takagi Tsukino Kang, que eles falaram, não, eu preciso fazer o centroide de todos os centros de massa e da média dos centroides eu saia a minha saída. Então, como é que seria? Então, a gente tem as grandezas de entrada, nós vamos ter que fazer uma conversão do escalar para o fuzzy. Então, a gente faz lá, os triângulos pode ser sigmoide, pode ser outras estruturas ali que você achar mais correto. Você pega os graus de pertinência, vem numa máquina de inferência, nós vamos entender o que é essa máquina de inferência, vem a regra a matriz humanoide, que nós vamos também estar fazendo uma simulação aqui de uma bolsa de valores. Então, vamos estar utilizando o petróleo, o barril de petróleo, para a gente fazer a compra e a venda de ações na Bolsa de Valores. E depois a gente tem que fazer a conversão do fuzzy para escalar, para falar o seguinte, quanto que eu compro? Então, nesse caso, as duas grandezas aqui de entrada, eu vou colocar a ação da Petrobras e vou colocar aqui o barril do petróleo, e a minha saída seria, eu compro quanto de ação, que daí ele vai fazer toda esse cálculo para a gente automático, que eles têm uma grandeza de saída aqui também, né? Então, um exemplo, né, que já antecipando, né? Então, eu peguei lá a ação da Petrobras, fiz 5 classificações do muito barato, neutro, cara, muito caro. Aqui eu estipulei, foi totalmente, né, empírico aqui, totalmente simulado aqui. Então, muito barato seria de R$0 até, um exemplo, R$15. O barato vem lá de 12 até 28 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, vamos pensar que esteja 28. Eu vi a ação da Petrobras ontem, acho que estava 29, estava R$20, né? Então, olha só que legal. Então, ele vai pegar aqui no meu neutro aqui, né? Então, ele vai pegar uma parte no neutro e pega uma parte no barato ali, ó. Então, essa é o legal do conjunto nebuloso, né? Então, eu pego uma partezinha no neutro e uma partezinha no barato. Ele é um pouco diferente das regras da lógica, né? Da CRISP lá, do C, se não... ele 28, ele é caro, barato? Não, não é, né? Então ele pega um pouquinho da lá, um pouquinho daqui. E vamos para o Brent, né? Então o Brent é a mesma coisa, que esteja $20 lá. Então ele vai pegar uma parte no barato e uma parte no neutro também. Então eu tenho esse grau de pertinência. Quando ele bater aqui meu triângulo, nesse caso que eu usei o triângulo, podia estar usando o sigmoide, podia estar usando outras distribuições também. Só que é ruim de calcular para você achar
vamos supor, a área aqui, né? Ou o ponto aqui do grau de pertinência. Então, esse pontinho aqui onde a gente pegou, então quando você está fazendo a base triangular, é legal que você já faz todas as regras matemáticas que a gente aprende lá no segundo grau, volta a tudo, né? E aí que você começa a fazer todos os cálculos matemáticos trigonométricos, né? Então, por isso que é mais fácil para calcular para o jogar no Excel, né? Então, o que a gente faz com isso, né? Então, eu tenho lá 28 reais, ele pegou no neutro, pegou no barato, aí que eu vou pegar esses graus de pertinência. Então, ele vai pegar aqui, ó, 25%. O próprio Zade, quando veio para o Brasil, na tese do meu professor, ele falou o seguinte, ó, não é de 0 a limitado, só que a gente coloca 0 a 100 para facilitar o cálculo, para depois você jogar o fator lá, que seja 1 milhão, dele calcula até 1 milhão ali, o que você achar mais adequado. Só para normalizar aqui, ficar 0 a 100 e depois continuar os cálculos. Então, um exemplo. Então, a gente pegou aqui 28 reais, pegou aqui na minha área do neutro, então eu vou tracejar aqui, fazer uma regra trigonométrica, ele pegou aqui 25%. E o barato vem aqui também, faz a mesma coisa, faz toda a regra trigonométrica, 6%. Agora vamos pegar também os graus de pertinência. Então, essa bolinha aqui que a gente pega e a gente precisa dessa altura aqui se chama o grau de pertinência. É onde aquele ponto ele bateu no meu conjunto difuso ali, né? Então, nesse caso, pegou no barato e neutro. Então, se for aqui no barato, ele vai me dar aqui 46%. E na hora que pegou no neutro, até coloquei as corzinhas para facilitar o entendimento, que é 19%. Você vai perguntar, tá, mas o que eu faço com essas duas informações, né? Então, aí que tá. Então, eu vou pegar lá 25% do neutro e barato e eu vou pegar o 46% do barato e neutro, os 19%. Então, aí que eu vou começar a juntar essas informações. Então, eu vou lá, pego barato, barato, neutro, neutro, e eu vou comparar o Brent com a Petrobras ali, ó. Então, vou pegar lá 46% de barato e 25% do neutro, 19% do neutro, 25% do neutro, 6% do barato, 46% do barato. Eu faço a interação de todos contra todos. E aí que tá. O Mandani, aí que chegou o Mandani. O Mandani falou o seguinte, me pega o menor de todos. Né? Só que como eu sou uma pessoa que não gosta, né, das coisas mais simples, né, professor? Vamos pegar as coisas mais complexas, né? Então, aí que o Takagi Sugeno no Kang falou o seguinte, não, me pega o menor de cada um. Então, sempre a gente tem que pegar o mínimo, né, dos valores aqui. Então, 46% e 25% é 25. 46 e 6 é 6. 19 e 25 é 19. E 19 e 6 é 6. Mas você vai falar o seguinte, tá, mas o que eu faço com isso daqui? Com esses menores valores, né? Aí que a gente entra a matriz humanoide. Então, a gente fala o seguinte, a gente está lá na Bolsa de Valores, a gente pega lá nossas duas ações, né, dois valores, a ação da Petri 4 e o barril. Se tiver muito barato as dois números, né, as duas variáveis, o que eu faço? Então, eu determino as minhas variáveis de saída. Então, seria lá, eu compro muito, compro nada, vendo muito. Então, assim, se o Petrobras estiver muito barato e o barril estiver muito barato, eu compro muito, como fosse eu compro muita ação na barata e vendo na mais cara, né? Então seria a regra natural, né? Vamos pensar assim, dentro da Bolsa de Valores. Então, mesma coisa, muito barato eu compro, então não faço nada e assim sucessivamente. Coloquei aqui só fictício, né? Um exemplo para a gente entender como fosse o quê. Então, quando tiver muito barato, eu compro muito e quando tiver muito caro, eu vendo muito. Então, isso que é o legal, que o código vai fazer isso automático para a gente. Então, compra na barata e vende na cara. Feito isso, o que vamos estar desenvolvendo? Então, aí que tá. Então, a gente pega lá, deixa eu só pegar um marcador aqui. Eu gosto de bem passo a passo mesmo, que às vezes eu tenho até dificuldade, né, de lembrar isso aqui. Então, vamos pegar esse cara aqui, ó, Brent, barato. Então, barril barato, ele pega aqui o barato e neutro. Então, vou pegar aqui um neutro aqui, ó. Então, na hora que eu faço aqui a comparação, eu tenho aqui um neutro. Então, um neutro eu coloco a variável aqui, ó. Então, 25% no meu neutro. Então, se tiver barato, então vamos só marcar lá o barato. E o barato também eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na minha zona de compra. Então, eu vou preencher aqui minha compra. A mesma coisa que neutro, né? Então, neutro é neutro. Então, eu vou arriscar aqui também, vou jogar aqui para o neutro. E neutro e barato é neutro. Então, só vamos ver lá, Brent. Cadê aqui? Neutro, legal. E barato, aqui é neutro. Aqui, ó. Então, você pode estar mudando, você pode estar ajustando. Tem todo um código aqui aí que entra na parte da otimização.
se eu tenho as minhas saídas, e nós vamos já entender o porquê, qual seria a melhor combinação da minha matriz humanoide. Então, por que é chamada matriz humanoide, né? Então, esse cara, a gente precisa estar atribuindo para ele o que você vai fazer. Então, essa é uma técnica da inteligência computacional, né, que o pessoal chama de inteligência artificial, uma das técnicas, né, uma das milhares de técnicas, que é preciso do ser humano aqui para determinar o que é esse cara aqui, essa saída. Se é compra muito, se é vende, mas existem algoritmos para otimizar toda essa matriz aqui de acordo com a saída que você deseja, né? Então, vamos para o próximo aqui. Então, como que eu faço? Então, consegui achar lá todos os meus critérios aqui. Então, 25% do neutro, 6% de compra, 19% de neutro e 6% de neutro. Então, eu vou fazer minha matriz desfasificação, eu vou desfasificar, né? Então, eu pego todas aquelas variáveis linguísticas, trabalho ela, faço a matriz humanoide, pego os mínimos de todo mundo e jogo aqui. Aqui que a gente fala que é o Mandani-Sugeno. Então, o Mandani seria o seguinte, qual que é o menor de todos? Eu tenho compra e neutro, que nesse caso, como o neutro ganha, né, que eu tenho mais opções aqui, seria o neutro 6%, eu pego a saída aqui e acabou, né? Só que o Takagi Tsukino Kang, ele fala o seguinte, ele é mais complexo, né? Então, nós vamos pegar aqui um por um. Então, no neutro, 25%, eu vou pegar aqui 25% e vou pegar no neutro aqui, ó. Então, vou pegar a minha variável neutro e vou estar marcando todo o meu intervalo ali. Então, a mesma coisa eu vou fazer também com o outro neutro. Vou pegar estou desfasificando, 6% também. Você pode ver que ele pegou bastante no neutro ali, né? Então, como fosse a minha área neutra é bastante impactante ali. E também vou pegar a minha compra. Então, professor, uma coisa que eu vejo muito nas literaturas, né? Isso eu até discuti com o meu outro professor lá também, o pessoal fala que é a média dos centroides, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa parte, que vocês vão ver isso muito, a média da figura geométrica, né? Então o pessoal vai lá, pega a média e acabou. Não, não é, né? Então, para um trapézio, eu preciso fazer um baricentro, né? Que é centroide com massa, baricentro sem massa. E eu preciso fazer a média dos pontos Y aqui, nesse caso. Então, o pessoal, o que ele faz? Ele pega, essa é a base dividida por 2 e acabou, né? Então, a média do trapézio é tanto, mas não é assim. Eu tenho que fazer todo um cálculo de centroide, todo um cálculo de baricentro das figuras aqui nesse caso, para determinar a média entre eles. Então, nesse caso, como a gente tem bastante área no neutro e tem uma parte na compra, ele vai puxar mais para o neutro. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas. Então, pode ser considerado duas ações. Então, a gente pode até colocar pontos de paradas também, né? Então, se for acima de 10 ações, eu compro. Se for negativo, né? Nesse caso aqui, seria a venda de 10 ações, né? Então, ele funcionando, olha que legalzinho. Então, digamos assim, que eu tenha, vamos supor, aumentando ali o meu barril de petróleo, né? Então, ele está ficando caro, então eu vou começar a vender minhas ações, né? Ao mesmo tempo, se eu estiver barateando, eu vou estar comprando ações e assim ele vai estar variando automaticamente. Às vezes as pessoas, meus alunos, né, eles falam, nossa, professor, você fez um desenho no Excel, né? Não, tá aqui, ó. Então, como eu gosto de mexer tudo no Excel, né? Então, teve várias, no meu curso, né, o avançado, o aluno, para fazer a prova do curso de Excel avançado, ele tem que fazer esse fuzz aqui. Deixa eu só jogar aqui mais para cá para vocês verem o que vai acontecer. Olha lá, ó, ele vai mudando, ó, que bacaninha ele, ó. Então, -2, bem bonitinho ele. E assim, no começo parece que é tenebroso, meu Deus, eu vou morrer, né? Fazer isso aqui na mão. Dá vontade mesmo. Mas depois você vê que ele é simples, né? Ele não é uma coisa assim, meu Deus, eu vou morrer, mas não vou morrer, né? Olha lá, ele dá precisa fazer alguns ajustes técnicos ali. Olha lá, ó, e vai mudando todos os valores para a gente. Então, se você olhar, nós tem lá tangente do arco seno, é tudo regra matemática ali, né? Regra trigonométrica. O mais difícil é você fazer o quê? Você modelar ele, né? Então você tem que ir lá, sentar a bunda na cadeira, né? Que eu falo, né? Tem que fazer todos os cálculos, qual que é a média dentre eles, os graus de pertinência, identificar os graus de pertinência. Ele vai estar montando ali, você faz a matriz humanoide, faz todo, né? As regrinhas ali. Só que às vezes as pessoas têm preguiça, né, professor? Pô, mas é muita coisa, né? Então, assim, como tudo é muita coisa, né? Então a gente vai começando a montar, devagarzinho vai saindo, e essa parte aqui que eu tive a dificuldade, né, de estar entendendo o que é a saída dos centroides, né? Então a média dos centroides. Então tome muito cuidado, que muito autor, ele acho que não
acredito que nunca fez esse cálculo na mão, né? Porque se eu pegar a média, ele sai errado, né? Então, vamos supor, pega a média de um trapézio, não bate. Vamos supor, eu estava conversando com o meu professor e falou, professor, mas se eu pegar aqui zero, e todo mundo caiu aqui no zero, né? Um exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. Todo mundo aqui caiu no zero. Deixa eu só voltar aqui. Vai, filho. Esse é meu filho, querido. Aí, vamos por assim, caiu no zero. Então, assim, se eu pegar, nesse caso aqui, a média do trapézio, não dá zero, né? Então, ele vai sair um pouco para o lado ali. Daí eu falei, não, professor, mas a média não bate, né? Aí que a gente tem que calcular o triângulo do lado esquerdo, calcular o centro de massa do quadrado e do outro triângulo, um anula o outro, aí que sim que ele fica zero, né? Então, esse cálculo, por incrível que pareça, foi o mais complexo que eu tive, e a gente não pega a variável y no conjunto, na lógica fuzzy, né? Então, essa aqui seria só rapidamente, né? Bem rapidamente, o que seria, na verdade, a lógica fuzzy. Tem alguma leitura complementar, quem quiser também. Acho que eu não coloquei o professor, até peço desculpas, aí tem o professor Rezende aqui também, bem legal. Acho que é esse aqui, né? Se eu não me engano, 2003 aqui. Mas enfim, né? Tem bastante material para poder estudar, né? Então agora vamos para redes neurais, pessoal. Então a rede neurais, ela também é bem importante, ela é bem legal também. Então no começo veio, né, a moda, né, dos conjuntos, né, de redes neurais e tal, onde que pega a bainha mielina, né, que formado por gordura e tal, e tentaram converter isso numa função matemática, né, de como que pode estar extraindo isso para a gente estar utilizando nossas aplicabilidades. Só que, infelizmente, as redes neurais ela não cria nada, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente também. Acho que o nosso tempo está um pouco corrido. Eu vou estar mostrando o backpropagation. O que é o backpropagation? Vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Eu demorei muito para entender isso daqui. Daí eu tive uma aula com a professora, a doutora Denise Tsunoda, também ela mostrou passo a passo, não, pega aqui, vamos pegar na mão. Aí eu falei, nossa, quando a gente olha isso aqui, a gente fica, né, meio perdido, né, falar, nossa, o que eu faço com isso daqui? Onde que entra? O que faz, né, meu Deus. Nós vamos estar pegando depois duas aplicações, eu acho que eu mandei no grupo, a gente vai fazer duas simulações aqui também, uma também da Bolsa de Valores e outra de projetos que eu peguei, mas tudo fictício também, do Dematel, né? Então vamos supor, se você pega vários projetos, foram aprovados e não foram aprovados, como que a gente vai vincular isso? E depois a gente pode fazer uma simulação, uma previsão de o que? Se eu tiver um novo projeto com uma nova característica, vai ser aprovada ou não? Né? Então a gente consegue fazer essa simulação com as redes neurais aqui, porque ela se reaprende e a gente vamos jogar isso para frente. Pessoal, antes de eu começar aqui, alguém tem alguma dúvida do Fuzzy? Não sei se alguém tem alguma dúvida do Fuzzy. Tá tudo tranquilo? Não, Tranquilo talvez não esteja, né? Mas enfim. As perguntas que eu teria são mais relacionadas à montagem ali, mas eu estou olhando a planilha aqui em paralelo, depois olho com calma, mas eu entendi bem, tô tranquilo. Beleza. Quem quer perguntar alguma coisa? Natália? Não? Ninguém? Tá bom. Não, ficou bem claro. Não, eu já tinha trabalhado com fuzzy, inclusive fiz na graduação trabalho no Excel também, sobre lógica fuzzy. Não tão elaborado quanto o senhor, mas já tinha trabalhado com lógica fuzzy. Legal, né? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem parar, podem perguntar, não entendi, volta, né? Mas vamos lá. Então tem isso daqui, que tem um monte de coisa que todo mundo fala. Então tem a função de transferência ou função de ativação aqui também. Nossa, eu olhava, não entendia. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou problemático. Acho que eu tenho um problema mental, né, na minha cabeça. Né? Então, daí eu comecei a fazer passo a passo, né? Eu falei, nossa, também não entendi. Olhava outro diagrama aqui, né? As entradas, os pesos, a soma, né? A função passo, aqui a função step, aqui a função única. O que faz com isso? Mas que funciona esse cara aqui? Então, vamos lá. Então, antes de a gente começar, eu gostaria de mostrar algumas essas regras aqui da função de ativação. Então, depois eu vou mostrar todo o passo a passo, como é que ela funciona. Então, praticamente tem várias regras de ativação para estar funcionando as redes neurais. Seria a degrau, que nós vamos estar utilizando ela, um pouquinho melhorada ela. Então, seria o 0,1 binário, né, que todo mundo já conhece, já viu ele passado ali. Tem a sigmoide também, está no arquivo de vocês, que eu mandei no arquivo de vocês como é que calcula essa sigmoide.
Tem a tangente hiperbólica também, que seria o seguinte, onde ele cair, né? Então ele vai variar de menos 1 a 1, então menos 1 a 1, então se ele cair em 5 ele é 0, se mais 5 também é 1. É bem legal que ela faz essa função aqui também. Tangente hiperbólica também e a Relu Softmax. Quem quiser aprender mais sobre essas outras funções de ativação, a Relu e Softmax, tem um link no YouTube aqui que eu coloquei, bem legal para estar fazendo para problemas de não linearidade. É bem bacana que às vezes você tem um problema de não linear, então em vez de você fazer um código violento lá que leva dias para rodar, então essas duas aplicações ali do redes neurais conseguem rapidamente achar a resposta, né? Você consegue ter uma probabilidade muito alta da classificação, nesse caso aqui da íris ali, né? Das pétalas, né? Que é um problema não linear. Nós vamos estar utilizando a função degrau, só para a gente entender bem facilmente como é que funciona todo esse passo a passo. Então seria o seguinte, então vamos pegar um exemplo que eu gosto bastante de pegar, igual o professor Marcos, né, professor? Sou muito fã do senhor, né? Muito agradecido, de coração. Então eu pego aqui várias séries, aqui tem uma Petrobras 4 de novo, então eu joguei ele, né? Então, se for a Petrobras subiu naquele momento, né? Então a Petrobras subiu, eu peguei ele como 1, né? Classifiquei ele como 1, o dólar ele baixou, então coloquei ele como menos 1, o Brent ele subiu, né? E a Petrobras no período passado, né? Então nós temos esse período, vamos supor que seja 5 segundos, 10 segundos, você achar melhor. E o que aconteceu? Esse cara aqui ele subiu, então a Petrobras subiu. Então, quando eu consigo mapear esses intervalos, você consegue determinar a saída dele. O grande problema da rede neural é que você tem que mapear muita coisa, né? Então você tem que pegar muito dado para você achar um peso, nós vamos entender que esse peso para depois fazer a previsibilidade futura. Então eu tenho que estar listando um monte de coisa aqui, né? Um monte de dados aqui, então sobe, sobe, desce, desce, sobe. Então tudo que for subida, ele tem o critério como 1, tudo que for descida, ele tem critério menos 1 aqui. E o subida ele é 1 e descida é menos 1. Eu comecei a mapear, né? Também é fictício aqui. Tem o θ, nós já vamos entender o θ e o bias, que é o meu alfa, que seria uma perturbação para a gente estar colocando isso no meu peso lá. E daí ele está mudando todo o meu cálculo. Então, pegando aquela imagem passada lá, então eu olhei e falei, tá, o que eu faço com esse monte de séries aqui que eu mapeei e como é que eu faço para ela reaprender, ela aprender, na verdade, e tentar a gente utilizar todo esse cálculo para fazer uma previsibilidade. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a primeira linha aqui, né? Então, eu pego todas as minhas variáveis de entrada, meus inputs, então eu tenho de x1 a x4, eu vou estar jogando lá meu 1, 1, né? Menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1, e a minha saída eu vou guardar lá, porque eu vou estar utilizando isso depois. Então, eu vou começar com os pesos. Então, inicialmente, a gente começa com peso 0, que a gente não sabe para onde, né, que o código vai, então eu começo zerando todo mundo ele ali, e vou fazer uma soma, né? Então, essa é a característica, né, do backpropagation, né? Então eu vou somar aqui. Vou pegar minha entrada x1 vezes meu peso 1 mais x2, né, nesse caso aqui, vezes w2 e assim sucessivamente. Então eu vou somar todo mundo. Então se eu pegar lá 1 vezes 0 mais menos 1 vezes 0 e vou fazendo todo mundo, deu 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha função degrau. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando um degrau mais legalzão ali, né? Como fosse, se o meu x, né, que é meu 0 aqui, for maior ou igual ao meu θ é meu 1 aqui, ó. Então eu joguei como fosse 1 aqui, vai fazer 1. Se não, se for igual a 0, se não, menos 1. Então, como o 0, ele não é, né, maior ou igual a 1, então ele vai fazer 0 igual a 0. Então, a saída minha é 0. Então, a função saída, nesse caso aqui, ó, é meu 1, né? Então, 1, ele é igual a 0? Não, então ele é diferente. Quando ele é diferente, nesse caso, o peso não acertou para essa linha aqui, para essa série aqui, vamos supor assim, eu tenho que recalcular o peso. Então, para eu calcular o peso, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que pegar meu W novo, como é que eu calculo esse peso novo aqui, né? Então, eu pego o meu peso antigo mais meu bias, né, que seria meu alfa aqui, que seria 0,5, vezes meu T, que seria a minha saída, vezes meu x1. Então, como que seria? Então, o cálculo seria 0, né, que eu tenho um peso no instante anterior, mais 0,5, que é meu alfa, vezes 1, que é minha saída, vezes 1, que seria meu x1 aqui, ó. Então, no final das contas, esse peso, eu atualizei o peso novo para 0,5.
E a mesma coisa para todos os outros pesos, eu também vou fazer a mesma coisa. Então, 0,5 menos meio, 0,5, 0,5. Você vai pensar, tá, o que eu faço com isso, né? Então, por isso que ele chama-se backpropagation. Quando ele não acerta, eu preciso atualizar esses pesos e daí eu testo no meu próximo valor ali. Então, Falta um pouquinho. Quando você calculou a função degrau ali no if, o resultado de T foi 0. Perfeito. Aí, quando você aplicou ali na função de W, ele se transformou em 1? Não. Na verdade, seria o seguinte. O peso aqui, o 1, esse peso... Na verdade, essa função aqui é só minha saída. Ele só vai validar o seguinte. Bateu ou não bateu, né? Então, essa saída aqui, 1 a 0, né? Ela é igual à minha função de saída. Ela só faz isso. Né? Como fosse... Entendi. Okay. Todos esses cálculos servem para validar esse meu T aqui, sabe? E esse T, você chegou nesse resultado T como? Eu mapeei a série. Né? Então, vamos supor assim. Tá. Eu peguei lá. Então, o Bovespa, ele subiu, né? Então, o dólar desceu. Brent subiu, Petrobras subiu. Eu falei assim, não. Então, com essa característica, eu vi que a Petrobras subiu. Então, eu já consegui capturar essa variável de saída já, né? Então, seria Desculpa. Não, vamos seria, lá. Então, o cálculo da moda. Seria o que mais se repete, você coloca no T. Na verdade, não. Seria, vamos supor assim, com essa característica, a Petrobras subiu ou desceu? Entendi. Essa é a análise, né? Então, eu vi o seguinte, se a gente pegar aqui a linha 8, né? Então, com essa característica, né? A Petrobras subiu ou desceu? Nesse caso, ela desceu. Né? Então, não tem nenhuma estatística pesada ali em cima, não tem, é só coletar informação, né? Bem simples, bem simplória mesmo, na verdade, né? E a rede de neurais que... Mas, Valdir, pelo que eu entendi a pergunta dela, é o seguinte, né? Você pegou uma amostra e viu essa situação, você não pegou várias vezes... Não, agora eu vou pegar a segunda. Isso aí. Então, peguei só a primeira amostra, fiz todo esse cálculo para ver o seguinte. Não, mas o seguinte, por exemplo, nessa circunstância a Petrobras subiu. Mas se essa circunstância acontecer de novo, ela vai subir de novo? Eu acho que a pergunta dela está mais voltada para essa circunstância. Ah, entendi. Na verdade, é assim, o que a rede de neurais faz? Primeiro eu coleto várias amostras. Né? Então, isso aqui é só amostragem para depois a gente validar e testar depois. Por isso que depois eu vou fazer com vocês passo a passo no Excel. Por quê? Porque ele precisa aprender que peso que tem toda essa série aqui. Como fosse, qual é o melhor peso para eu estar validando todas essas amostras aqui. Vamos pensar assim, né? Então eu tenho que validar uma por uma. Opa, o peso bateu? Não bateu. Vou corrigir. O peso não bateu? Opa, então vou para o próximo. Então, no próximo ele bateu? Não bateu. Corrige o peso. Isso que ele vai fazendo, por isso que é chamado backpropagation. Eu preciso sempre estar retroalimentando se a saída bateu ou não. Nesse caso, como eu utilizei essa função degrau aqui, ela não bateu, né? Eu podia estar utilizando outras funções de ativação aqui. Nesse caso é bem simplesinha, né? Aqui que eu coloco o fuzzy, nessa função degrau aqui, nessa função de saída aqui, né? Então, imagina, eu colocar todo aquele fuzzy e colocar aí dentro, né? Então, por isso que ele tem o nome de rede neurofuzzy. Né? Então, eu coloco nessa função de saída aqui o 0 ou 1, vamos pensar assim, né? Então, como eu usei os... Não sei se expliquei, não sei se deixou a entender alguma coisa assim. Não sei se alguém tem mais uma dúvida. Hoje... Vamos lá. Pode falar. Pode falar, Paulo. Tranquilo. A minha dúvida era só curiosidade mesmo. Com relação à queda do dólar aí nessa primeira linha, tá. Você está considerando qualquer valor negativo para essa queda ou você estimou assim, a partir de 0,5% eu considero isso uma queda, ou tanto faz nesse caso? O que você achar melhor. Né? Então, vamos por assim, vamos pegar tempos, né? 5 segundos, né? Então, 5 segundos a Bovespa versus o período anterior, né? Ela subiu ou desceu? Subiu, beleza. Então, 1. O dólar perante o período anterior. Ele desceu, opa, -1. O Brent, período anterior. Você pode adaptar o que você achar mais adequado. Então, assim, quando você precisa de muitos dados, né? Então você diminui o tempo dele vai começando a coletar os dados maiores, né? Para tentar fazer o ajuste mais rápido. Mas você fala, não, eu quero por dia, né? Então, eu quero analisar dia a dia
se vai subir ou vai descer, né? Então você vai levar mais tempo para você fazer essa análise, né? O dólar perante o dia passado, né? Então ele já abre perante o dia passado, ele está positivo ou negativo, né? Um exemplo, né? Que pensando no day trade ali, você tendo essa informação assim, só pintou negativo já basta, né? Você já tem um parâmetro. Você menos o outro ali, acabou, né? Isso aí. Daí você pode estipular, que você falar, 0,5%, 1% até 10%, variação de 10%. Isso que a rede neural era um pouco demorada, que você tem que fazer esse ajuste muito fino, né? Então, você vai ver que no começo ele é muito linda essa técnica, mas ao mesmo tempo no final as saídas dele é horrível, depois você tem que ir ajustando para ir melhorando. Por isso que existem várias hibridizações, né, da redes neurais, porque ela serve para uma aplicação, né? Então, às vezes, você quer outras aplicações, já não basta, você precisa fazer adaptações para você melhorar o que você precisa, né? Então, tem uma série lá que é um exemplo de consumo de cavaco no digestor, né? Vamos pensar assim, né? Então, existe em vez de eu estar modelando toda uma série violenta, isso estava também no mestrado lá aqui da PUC. Então, você não precisa entender de todo o fenômeno físico daquele processo, né? Então, às vezes, você precisa só de uma variável de um intervalo, né? Então, vamos supor, de 10 graus a 50 graus, um exemplo, né? Então, a gente nunca vai baixar de 10 graus, vamos pensar assim, e nunca vai subir de 50, né? Então, de 0 a 50, vamos pensar aqui, nós estamos aqui no Brasil. Então, por que eu preciso fazer uma equação matemática de 300 graus, que ele nunca vai chegar, ou menos 200 graus, né? Pegar aquelas cartas psicométricas, um exemplo, né? Então, às vezes você pega só aquele intervalo, a rede neural ela consegue mapear certinho aquele intervalo que você precisa e já substitui. Às vezes você não precisa fazer um cálculo monstruoso, ficar lá meses, semanas ali e tal, e você faz isso daqui rapidão, você determina os seus pesos e joga para frente. Você tem um erro aproximado ali que você aceita, você pode aceitar aquele erro e pode continuar na tua aplicação, né? Só. Perfeito. Obrigado. Imagina. Eu fiquei, na verdade, duas dúvidas. A primeira é em relação à coluna T. Aquilo ali é a saída que eu tenho do sistema, né? Eu tenho 4 variáveis, elas trabalham entre si de uma forma que eu não sei, e o grande barato das redes neurais é eu descobrir o peso que cada variável tem no meu resultado final. Perfeito. Beleza, isso acho que eu entendi. Em relação à variável 4, por exemplo, a variável 4, ela é o movimento da ação Petri 4, nesse caso. Do período anterior, perfeito. Do período anterior. E a T, ela é o resultado da... Ah, tá, entendi. São momentos diferentes. Perfeito. A X4 é o Petri 4 no momento anterior, como em um tempo X, perfeito. E a T é como ela está se movendo agora. Tá, perfeito. Não, beleza. Então eu consigo entender que eu tinha 2 Petri 4. Beleza. Minha segunda dúvida, em relação ao peso... Uhum. Não, esquece. Minha dúvida era só em relação ao alfa, mas o alfa, na verdade, ele é arbitrado, né? Eu vou dizer quanto que ele vai ajustando. Eu posso trabalhar com ele um pouquinho menor ou ele um pouco ajustado. Um pouquinho maior. Isso aí, igual o teta também, né? Você pode ajustar também o teta. Nós vamos fazer esse exemplo aqui também. Eu quero que teta 0,5. O teta é minha tolerância, né? O teta é minha tolerância. Isso, de tanto até tanto. Tá. Mas o alfa lá, o bias lá, é como fosse o seu ajustezinho que você vai estar mudando no teu peso a cada atualização, se ele tiver atualização, né? Quanto menor o alfa, mais preciso é meu ajuste, só que ele vai precisar de mais iterações. Perfeito, isso aí. Beleza. É isso aí. Então, assim, você precisa de mais dados, né? Então, assim, pensa o seguinte, se aqui a gente conseguiu já modelar com o quê? Com 10 séries, né? 10 amostras, vamos pensar assim. Imagina no dia a dia, às vezes você tem lá 10 milhões de amostras, né? Então, 1 milhão de amostras. Então, aí que tá, você tem que fazer esse afinamento do alfa, né? Do bias. Às vezes, o 0,5 pode funcionar, né? Então, você tem que ver qual que é o melhor ajuste matemático na tua série, na tua aplicação. É por isso que ele resolve, mas não resolve, resumindo, né? Essa é a grande vantagem e desvantagem de estar utilizando a backpropagation, né? Não, mas a explicação ficou muito boa. Eu tinha tentado ver isso no dia. Na verdade, eu parei uma vez para olhar, eu olhei e falei, cara, é muito complicado, não vou perder tempo com isso. Mas agora, para mim, tá bem Clareia, claro. Né? A gente faz isso. Pô, você fez com 4 variáveis, tipo, os caras às vezes querem inventar o negócio. Nossa, um negócio monstruoso. E você olha, mas é aqui, né? Vamos fazer coisa simples, né? Não vamos fazer coisa complexa, uma coisa, né? E coisa que realmente é bacana, né? Isso que eu gosto bastante, né? Então, pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem parar, não tem problema nenhum, vamos, né? O importante é aumentar o conhecimento ali, né?
Então, olha só, agora vamos para a segunda série, né? Então, aqui, segunda amostra ali. Então, sobe a mesma coisa. Eu vi que todo mundo subiu, né? Então, o Bovespa subiu, o dólar subiu, o Brent subiu, o PET no período anterior subiu, e então eu vi que o PET subiu, né? Então, eu vou pegar todas as minhas séries, meus X lá, meus inputs, minhas entradas. Só que o peso de 0, ele foi atualizado. Para qual agora? Ele foi atualizado para o peso passado, né? Porque ele não deu certo lá, ele não bateu a função de saída versus a minha subida ali, não bateu, eu tive que atualizar. Agora eu vou fazer todos os novos cálculos com esse peso novo atualizado. Por isso que é chamado backpropagation, que faz a volta, atualiza na próxima amostra. Faço de volta, soma ali todo mundo, faço somar produto, né? Que isso é uma função do Excel. Então, pego lá, meu X1 vezes meu peso 1, mais X2 vezes o peso 2, mais X3 peso 3, mais X4 peso 4. E o total aqui deu 1. Né? Então, se eu olhar, putz, que bacana, deu 1. Então, vou usar minha função degrau novamente, né? Faço lá todo o meu cálculozinho lá, se for maior que o meu θ, né? Bonitão, a saída deu 1. Opa, quer dizer que então ele bateu, ele achou a função saída igual a 1, como fosse nesta configuração de pesos para esta amostra, ele bateu, né? Como fosse, opa, quer dizer que estamos começando a se alinhar, né? Então, se a gente for verificar, é uma lógica muito simplista, né? Simplista é demais, né? Para você, imagina, a gente está substituindo, vamos supor assim, funções milenares aí, né? Funções de décadas, séculos, que a gente consegue fazer uma coisa tão simples, né? Com um monte de Czinho aí, um monte de multiplicação simples, né? Mas, vamos lá. Então é igual, então eu não preciso atualizar o peso, né? Então agora só vou mostrar como é que seria isso no Excel. Então as entradas aqui seriam minhas entradas, os meus pesos a gente vai colocar aqui, né? Nos meus Ws aqui, bonitinho. Então eu vou fazer a soma, seria aqui, coloquei tudo em inglês, mas depois a gente vai fazer português. Eu vou abrir o Excel, esqueci até de mudar ali. Então, eu somar produto. Então, o que o somar produto ele faz? Ele está multiplicando, ele soma e ele multiplica os dois e depois ele soma o restante. E a função passo aqui, então, 2 Czinhos ali que eu acabei de mostrar. Então, eu vou fazer uma comparação se ele acertou ou não. Se ele não acertou, né? Cadê aqui? Se ele não acertou, ele atualiza o peso. Então, cadê aqui? Aí. Então, se ele não acertou, né? Então, eu gosto de estar mostrando isso passo a passo. Então, a gente vai fazer todos os cálculos bonitinho. Ele não acertou, ele atualiza os passos. Que nesse caso aqui, ó, ele não acertou, não acertou. Então, ele vai para o próximo. Não acertou. Se ele acertou, ele mantém os pesos. Isso que é o legal dessa teoria, dessa técnica, né? Então, eu vou para o próximo. Ele vai sempre validando esses pesos. Cadê aqui? Deixa eu só voltar aqui. Cadê aqui? Só voltar aqui que eu... Tá, para frente aqui. Isso. Só pegar aqui. Tá. Então, deixa eu só pegar aqui um pincelzinho aqui. Então, sempre ele vai fazer o seguinte. Esse peso para essa amostra. Né? Para a primeira amostra aqui. Ele não acertou, corrige peso. Então, corrige. Né? Daí eu vou pegar esses pesos, vou validar nesta próxima amostra. Né? Ele não acertou de novo. Corrige de novo. Ele vai corrigindo. Até ele dar o sim. Então, ele vai pegar esse peso, vai multiplicar por a próxima amostra. Não acertou de novo. Então, corrige de novo o peso. Ele vai corrigindo. Aí que o bias aqui que é o importante, né? Que você vai dar aquele fatorzinho de ajuste nele aqui. Corrige de novo. Opa, esse peso aqui versus a próxima amostra, ele acertou? Acertou. Então, não corrige. Então, aqui, ó, não precisa corrigir. Né? Essa é o grande legal dessa técnica aqui. Depois, só que eu vou testar o seguinte. Então, esse novo peso aqui, para a próxima amostra, deu certo? Né? Ele acertou? Olha, ele não acertou. Então, corrige de novo. Então, aqui eu vou corrigir. E olha só que legal, para as próximas amostras aqui, ó, ele acertou todo mundo. Ó. Como fosse para esse peso ajustado, né? Vamos pensar assim, ele acertou para as 4 amostras seguintes, né? Só que a última, ele não acertou. Falou, ó, então, para esse cara aqui, quando eu fui testar nessa última amostra aqui, né? Ele não acertou. Então, ele teve que corrigir. Então, o que é o legal também dessa técnica, que também seria uma das melhorias, né? Que é possível fazer nela, é voltar esse peso aqui inicial aqui, né? Esse 2,5 menos meio, jogar ela aqui em cima, né? Para ver até quando ela vai estar, vamos supor assim, retroalimentando,
para achar o peso final. Chega uma hora que a convergência dela acabou, né? Então, a convergência dela é muito rápida. Então, vamos supor assim, de 3, 4 loops, ela já vai, vamos supor assim, convergir o peso dela e ela não tem como sair mais daquele peso lá e achou a resposta. Então, a gente vai utilizar esse, vamos supor assim, digamos que seja, né, a convergência final, vamos usar esse peso, essa matriz de peso aqui, corresponde a todas essas amostras aqui da minha redes neurais. Você vai falar, tá, mas se eu adicionar mais uma amostra, tem que fazer tudo de novo? Tem que. Esse é o grande problema das redes neurais. Toda hora que entrar uma nova amostra aqui, eu preciso estar fazendo essa correção e estar fazendo todo esse ajuste matemático aqui, né? Deixa eu só abrir para vocês aqui o exercício aqui de vocês. Nós vamos agora ir para o Excel. Cadê aqui, mão? Vamos para a mão na massa. Cadê aqui? Bonitinho. Papapá. Então, que nem aqui, ó. Deixa eu só fazer um último comentário. Então, a gente fez toda ela aqui, né? Achou os pesos finais aqui, 2,5 menos meio e meio. Então, qual que seria a recomendação, né? Então, isso aqui é uma recomendação. A gente pega esse peso aqui, ó, o peso final, eu vou validar toda ela de novo. Toda a minha série de novo aqui. Na verdade, isso aqui está errado aqui. Então, eu vou pegar aqui os 2,5 meio, menos meio aqui, né? Tá faltando menos aqui. E vou validar na minha série de novo. Você pode ver que ela acertou todo mundo aqui, ó. Como fosse... Eu posso dizer o seguinte, que esses pesos, vamos supor, para estas amostras, posso afirmar que são esses pesos o ajuste final dela, né, das redes neurais. E daí o que acontece? Você vai falar, tá, mas o que eu faço com esse peso aqui? Né? 2, meio e tal. Então, quando você tem novas amostras, né? Então a gente vai fazer esse peso, vamos comparar com as novas amostras e vamos ver se ela vai acertar ou se ela vai errar. E aí a gente tem uma taxa de acerto. Quantos por cento ela acertou, quantos por cento ela errou. Então, por isso que é feito toda essa matemática, né? Então, eu pego as amostras, faço os cálculos, determino os pesos, acho o peso, né? Achei o peso para essa quantidade de amostras, valido nela mesma, né? Para ver se está batendo em todo mundo, veja a taxa de acerto e depois, você tendo uma taxa de acerto aceitável, você vai para as novas amostras, né? Aí sim você vai fazer a previsão, se ela vai subir ou vai descer, e daí depois você pode validar com a sua função de saída se ela acertou ou ela errou. Né? Odine, como é que você sabe quando parar de fazer o ajuste naquela primeira etapa? Você foi até o 14, né? Boa até no 14 não. Isso, até a linha 14, perfeito. Boa pergunta. Então, assim, aí que você, né? Então, assim, qual seria a convergência dela, né? Então, vamos pensar assim, né? O código, né? Ela fala o seguinte, ela só vai atualizar quando chegar no último. Então, o último você pega. Essa é a literatura, ela fala isso, né? Só que eu pensei, pô, mas tem como, né, melhorar esse código, né? Então, eu fiz um teste, depois nós vamos fazer esse teste ali no Excel mesmo. A gente vai pegar esse peso, vai jogar para cima e vai ver que a resposta é a mesma. Né? Então, assim, onde que eu posso parar, né, Vitor? Então, se eu colocar aqui o peso aqui em cima for o mesmo peso de embaixo, ela já fez a convergência. Não sei se você entendeu. Né? Porque, assim, eu posso colocar quantas vezes quiser o peso o último peso, e colocar na primeira parte de cima, ela fazer a correção. Ah, né? tá, se ele mantém, entendi. Isso, se ele mantém. Isso aí. Se ele mantém... Como se você rolasse de novo um teste, né? Isso mesmo, eu jogasse 20 vezes lá, o peso de baixo para cima, peso de baixo. Nós vamos fazer isso. Daí você vai ver, putz, não tem mais convergência, é aquele valor com aquele valor mesmo lá, sabe? Entendi. Bacana? Pessoal, então, vamos para o Excel, né? Eu acho que o mais legal de tudo é fazer o teste no Excel, né? Então, por favor, abram o Excel de vocês. Vocês têm em português ou em inglês, senhores? O Excel de vocês. Eu não sei qual português, mas eu tô em português. Português, tá, eu vou abrir o meu português também para ficar igual a vocês aqui. Português. Tá, então vou só mudar ali para português, para todo mundo ficar elegante. Falgoceiro, que eu chamo também, né? Olha aqui. Fechar o fuzzy. Pessoal, se tiverem perguntas, por favor. Esta é a hora. Olha aqui, deixa eu abrir as respostas, deixar aqui do ladinho. Bacaninha. Baldini.
Você falou aí com relação à dificuldade de aplicar a rede neural, porque você constrói, sei lá, um modelo, por exemplo, para Petra 4 aí, e aí se você tiver que aplicar em um outro local, sei lá, agora vamos falar de comprar moeda, e tem que trocar tudo de novo. Isso aí. Existe alguma forma hoje de driblar essas aplicações? Você não tem hoje um jeito de criar uma rede neural que ela vai alterar conforme o modelo, né? Não tem como você só arrastar. Olha, Paulo, essa é a pergunta de R$1 milhão, né? $1 milhão. Se você descobrir isso, tá rico. É isso mesmo. Como você não fale para ninguém, né? Só ganhe dinheiro e, né? E divulgue para os amigos, né? Então, assim, existem vários, né? Vários modelos. Nossa, eu tenho o meu orientador, né? Eu acho que ele é fora da casinha. Se um dia escutar isso, né? Realmente, ele é insano, né? Então, quando você acha que você começou a aprender, o cara já está anos-luz, bilhões de anos-luz à frente, né? Ele falou, você tem como modelar, né? Ele falou, Baldinho, ou você ganha muito dinheiro, você perde muito dinheiro, né? Então, isso é, tipo assim, tanto que tem bastante teses de doutorado disso, né? Inventando novas técnicas híbridas, né? Tentando mesclar para tentar achar uma parte só, né? Vamos por bitcoins, um exemplo, né? Ou da Petri4 tem um comportamento, foi descoberto. O problema é que a volatilidade é muito alta, né? Então, quando eu tenho uma oscilação muito grande, aí tem os modelos de previsibilidade univariados, multivariados, aí começa a explodir tudo, né? Então, só de modelos univariados existe mais de 50 modelos, né? Isso desenvolvido desde lá de 1700 e pouco, né? São modelos maravilhosos, né? E mesmo assim, próprio para volatilidade, né, a gente não consegue prever, né? Então, toda previsibilidade, na verdade, tem um erro, né? Então, é esse erro que você quer aceitar, né? Então, quero erro de 0,5%, quero erro de 10%, né? Quero erro de 0,01%, quase nada, né? Então, quem quer pagar erro, né? Então, ninguém quer, né? Então, por isso, sim, até onde vai isso? Aí, Pablo, olha, o mundo é infinito, né? Então, exatamente. Eu comecei na graduação com os modelos univariados, né? Fui para um pouco de modelos multivariados, estou indo agora para um pouco para IA, volto agora para pesquisa operacional, volto para otimização bioinspirada. Nossa, é tudo Excel, né? Então, porra, chega uma hora que você não sabe mais onde você está de tanto modelo que existe, né? Mas tudo bem, né? Pessoal, vamos lá? Vamos lá, olha aqui, então, Vitor, o bacana disso aqui, ó. Então já está toda pronta, né? Eu já fiz todas as contas para vocês ali, né? Para ver o seguinte, então ele vai somar produto, né? Então ele vai pegar a primeira amostra, vai multiplicar pelo peso, né? Então a gente começa com os pesos zeros. Então a saída seria o seguinte, vou usar lá minha função de ativação, o Czinho, 2 Cs, né? Então se for maior ou igual a 1, vai fazer 1, se não for igual a 0, é 0. Então menos 1 é menos 1. Então, se o cálculo aqui, né, a gente vai usar para outros modelos, então nesse caso aqui foi 2, 3, 10, ele vai arredondar para 1 e vai bater com a minha função de saída. Se ele atingiu, né, se ele for igual, minha saída ali for igual, ele vai fazer um Czinho também, né, já deixei tudo pronto aqui para vocês, e se ele tiver não, ele vai corrigir os pesos, vai estar atualizando certinho para vocês. O grande legal aqui, Vitor, que a gente pode fazer o seguinte, ó, tá vendo esse 20000? A gente vem aqui, ó, pega Ctrl C, vem aqui, joga aqui em cima, aqui, ó, vem lá em página inicial, colar 1, 2, 3 aqui, ó, que é só colar valores. Então, na hora que eu colo valores, deixa eu ver a F9, olha lá, ó, você pode ver que ele já convergiu, ó. Olha só que bacana, ele já fez a convergência para a gente. Então, nesse caso, está tudo automático. Para mim, tudo automático. Então, se eu colocar 0, ele atualiza, se eu colocar 2 aqui, ó, ele já atualiza todo mundo aí, ó. Então, a minha série já está convergida, vamos pensar assim, né? Ó, vou deixar 0 ali para a gente, para ele ver, fazer o cálculozinho automático para vocês. E você vai pensar, tá, mas o que eu faço com esse peso final aqui? Então eu pego aqui Ctrl C, vou colar ele aqui, tanto que tem até igual aqui, ó, tá puxando. Se a gente pegar todo, né, a auditoria de forma ali, nós estamos rastreando os precedentes ali, tá puxando todo mundo. E o que eu vou fazer? Eu vou estar revalidando tudo de novo, ó. Vou fazer a multiplicação dos pesos, bonitinho ali, para todo mundo. Vou estar vendo se a saída está batendo, né? Nesse caso que ele acertou 100%, né? Então, eu sei que é utópico, pessoal, eu fiz só por, né, o pessoal gostar disso daqui, né? Você vai pensar, pô, né, esse Redes Neurais é maravilhoso, né? Não, não é. Doce ilusão.
Doce ilusão, boa. Mas esse caso, né, é só para demonstrativo, para o pessoal ficar feliz, né? Então vamos lá. Então, assim, eu peguei esses pesos finais aqui, fiz toda a conta, né? Todo aquele passo a passo, né? Que eu mostrei para vocês, que eles vão ver só, ver se ele consegue mostrar aqui os rastrear precedentes aqui, que bacana. Ai, filho, você é meu filho. Olha lá, que bacana. Então ele vai tendo atualização com ele mesmo, né? Então, bem show de bola. Então, por isso que é chamado Back Propagation, que ele vai sendo retroalimentado. Beleza. Feito isso, deixa eu voltar para cá. Então, eu vou colocar aqui meu peso final. Aqui. Então, eu vou tentar descobrir o seguinte. Vai subir ou vai descer? Né? Eu sei que aqui já tem minha saída, subir e descer, só que eu quero ver se ela vai acertar ou não. Né? Então, digamos que a gente não tenha esse cara aqui, ó. Né? Não tenha a minha saída final. Né? Então, eu só tenho meus dados. Eu vou prever se ele vai subir ou vai descer. Então, eu vou pegar aqui o meu 2, 0, 0, 0, 0. O que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, somar produto. Vou pegar aqui a minha funçãozinha somar produto e vou estar arrastando para baixo aqui. Ó. Na verdade, é a mesma coisa, né? Então, vou arrastar aqui, bonitinho ali. Então, 2 menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2 e 2. Vou pegar aqui minha taxa de acerto, aqui, minha função Czinha ali, que a gente já sabe de cor. Vou arrastar ali para a gente. E vou fazer só um C um igual ao outro. Olha lá, bonitinho. Ele arrastou, acertou todo mundo ali, né? Doce ilusão também, né? Então, olha só, digamos que você não tem esse cara aqui, né? Então, você já pode dizer o seguinte, opa, a ação vai subir ou a ação vai descer. Isso que é o grande legal dessa rede, que você já pode estar fazendo a modificação dos pesos versus a minha amostra, a minha série, né? Vamos pensar assim. E que essa saída aqui você já pode determinar, né? Você vai falar, putz, ele errou, né? Vamos pensar assim, depois eu vou ter outro exercício aqui para vocês. Ele errou, né? Então, vamos pensar que seja menos 1, que é o exemplo aqui. Ele errou. Então, o que seria o recomendável? A gente vamos pegar essa série aqui, jogar aqui embaixo, né? Colocar mais uma série aqui, rodar de novo os pesos para ver se ele vai atualizar e só analisando as taxas de acerto entre as amostragens ali. Né? Então, você vai sempre, vamos supor, melhorando. Uma vez eu tentei fazer isso com opções binárias, Pablo, né? Eu te falo para você que a convergência foi 0. Aí nós estamos no mundo real, né? Então eu tentei, né, achar algum parâmetro, foi péssimo, né? E uma dica bem importante, pessoal, uma coisa bem interessante para rodar, vocês terem mais assertividade, né? É você trabalhar com esse cara aqui normalizado, né? Então, quando você trabalha com ele normalizado, vocês vão ver que a resposta de vocês vai ser muito mais assertiva, né? Então, às vezes, vamos supor, você tem uma variável aqui que, vamos supor aqui, o Petrobras lá, mais 300, menos 300 lá, né? Isso pode afetar consideravelmente o peso. Então, quando você trabalha com ele normalizado, você consegue ter um ajuste mais fino para ter uma assertividade melhor, né? Então, outro exemplo também que eu gostaria de estar mostrando para vocês seria esse Dematel aqui. Então, não sei quem vai fazer a Dematel, a técnica Dematel. A gente fez com o professor, né? Todo o passo a passo. Deixa eu só diminuir aqui que está meio gigante aqui. Então, seria o seguinte, eu falei assim, não, como é que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, né? Então, nossa matéria de pesquisa operacional. Seria o seguinte, então é a mesma coisa, né? Peguei lá, deixa eu só abrir o Dematel aqui para vocês terem uma ideia, que é o Wings Dematel. Então, peguei aqui meu Dematel, tudo em VBA, bonitão ali. Peguei essa matriz aqui, ó. Então, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Então, peguei aqui um monte de A0 na diagonal principal. Peguei igualzinho esse cara aqui, ó. Então, eu fiz o seguinte. Então, para esta amostra, né, esse projeto foi aprovado. Né? Então, eu sei que para essa classificação, com esses pesos, toda essa, né, de média influência dos meus decisores, aqui eu sei que essa configuração, o projeto 3 foi aprovado. Né? Então, às vezes, a gente pode estar também fazendo essa técnica de Matel e pode estar achando uma resposta e o projeto não foi aprovado. Né? Pode acontecer isso também. Né? Então, fiz também, bem fictício também, então fiz umas simulações aqui, a saída aprovada 1 e a reprovada -1. Então, fiz toda uma análise, né, dos fatores ali e tal, e não foi aprovado o projeto, né, no final da conta, quem manda lá é o que tem dinheiro e não aprovou. Então, ele fez todos os cálculos ali, vocês receberam também essa planilha, né, fez toda a atualização dos pesos, bem bonitona lá, linda, maravilhosa, e no final saiu esse peso final aqui, ó. Agora, Victor,
né? Agora está na hora de vamos ver se ela vai convergir, né? Se eu pegar esse peso aqui de baixo, vamos jogar para cima ali, ó. Então eu venho aqui em página inicial, colar 1, 2, 3, olha lá, ela não convergiu, né? Então vou de novo, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, você vai, é aí que se coloca os loops, né? De repetições. Opa, convergiu. Na segunda já convergiu, né? Isso é legal, que você, vamos por assim, vamos pensar que, imagine, 2 interações, você tem uma convergência da sua aplicação, né? Pô, isso é o sonho de todo código, na verdade, né? Então, se pegar as lineares, tem mais de 10 milhões de interações versus 2, né? Então, só que, lógico, para essa aplicação, para esses modelos, para essa amostragem, né? Então, a gente não está falando do conjunto, do espaço geral de todas as amostras de projeto de Mattel. Essa é a grande diferença das redes neurais. Então, eu só pego só aqueles micro espaço, eu consigo achar esse peso, né? Que a gente achou esse peso aí, sabe? Então, por isso tem um pouco de parcimônia e está utilizando essa estratégia. Opa, desculpa, Natália, vamos lá. Você deu um Ctrl+C, um Ctrl+V, né? O que determina no código quando ela vai convergir ou não? Quando o peso inicial é igual ao peso final. Tá. Né? Vamos só voltar aqui para o zero. Foi a pergunta do Vitor, né, Vitor? Foi. Olha lá, então eu pego, vamos supor, comecei com tudo zero, né? Então, vou até marcar aqui, ó, vou até jogar aqui para baixo, aqui, vou colar como valores, né? Então, isso aqui seria a minha primeira interação, né? Vamos pensar assim, né? Então, eu vou pegar essa último, vamos por peso atualizado, né? Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui em cima, aqui como fosse, eu estou fazendo uma retroalimentação, né? Venho lá, colo especial valores, né? Para não perder a formatação, que eu sou meio chato de formatação. Então, eu vou pegar aqui a minha segunda interação. Olha lá, então quer dizer que a primeira interação não bateu com a segunda ali, sabe? Quer dizer que eu vou precisar de mais uma interação. Então, eu pego essa última aqui, né? Convergida aqui, e vou jogar aqui em cima, aqui, ó. Post. Olha lá, ó. E não bateu de novo, olha lá, Vitor. Putz. Não bateu, ele mudou a W4. Né? Eu menti pra você, desculpa. Galera, quando bater, me dá um alô aqui que o mercado já abriu. De repente. Já quero utilizar essa estratégia aqui, né? Vai que funciona, né? Aí... Olha lá, não bateu de novo, ó. Vamos anotando todo mundo aqui, né? Quarta interação, cadê aqui? Quarta interação. E vai jogando lá, até bater, né? Cadê aqui? Opa, bateu? Bateu. Aí, então, na quinta interação, bateu. Tem como fazer isso, cálculo interativo no Excel? Tem como fazer isso interativo, ele te dá essa resposta automática. Tem como fazer isso também no Excel. Só uma coisa, eu percebi que a variável 1, ela tá com peso 0 o tempo todo. Isso não é uma variável que ela não... Podia descartar? Que ela é uma variável que ela não tem correlação. Perfeito, pode descartar. Só que como eu queria pegar o de Mattel, né, exatamente igual, né? Então, mas isso é uma prática aceitável, né? Eu pegar e usar a própria rede de neurais para descartar determinadas variáveis. Pode, perfeito. O que eu pensei, né? Como o Wings seria a evolução, né, da Mattel, então ela já está prontinha ali, né? Então você pode estar fazendo uma simulação de Wings de Mattel, né? Para, vamos supor, em vez de você estar aumentando as variáveis, diminuindo as variáveis, fazendo tudo isso, né? Como ele não impacta, é tudo zero mesmo. Então eu já gosto de deixar preparado para, se você precisar alterar, já está tudo pronto, já está tudo modelado já, né? Não, é que eu já estou pensando em outras possibilidades. Tipo, se eu estiver usando a rede neural com alguma outra modelagem, pode ser que eu queira reduzir o número de variáveis. Ah, perfeito. Posso usar a própria rede neural para isso. Legal. Vamos supor, você quer tirar uma variável para ter uma convergência melhor, um exemplo. Né? Eu quero o modelo mais enxuto possível, né? Ótimo, perfeito. Isso que é o grande legal do Excel, né? O Excel tem 16.384 colunas, né? Então você pode estar utilizando, né, todas essas variações. Então vamos pegar essa última desculpa. Vamos pegar esse último peso aqui convergido, né? Vamos ver se ele bateu, ó, ele bateu todo mundo, né? Acertou todo mundo ali. Olha só que legal, nem eu esqueci de fazer esse teste aqui. Bateu certinho e agora nós temos que acertar esse cara aqui, ó. Então nós temos 5 novos projetos, né? Nós não sabemos qual que vai ser a saída dele, né? Então, nós temos aqui uma suposição, vamos pensar assim, né? Então, eu vou pegar aqui, como fosse... Também isso é legal para falar o seguinte, quando você for apresentar um projeto, né, você já tem históricos passados de aprovações de projetos, para ter, vamos por ser uma probabilidade de acerto ou não, né? Então, você sabe que, todos esses projetos, alguns já foram reprovados, então,
nessa combinação já deu reprovado. Né? Então, pô, por que eu já vou levar com essa combinação dessas decisões, vamos pensar assim, que deu reprovado? Né? Então, você já evita, né? Você faz um passo antes, você já economiza tempo, né? Então, eu vou pegar esse peso aqui, vou colar igual aqui, né? Só para que é o nosso peso mais assertivo ali para a gente, lindo, maravilhoso. E vou fazer a mesma coisa, né? Então, vou lá pegar o somar produto, Ctrl+C, Ctrl+V, vou pegar todos os meus X versus os meus pesos, né? Olha lá, deu 6. Eu não gosto de pensar, o Excel trabalha para mim, não gosto de trabalhar, o Excel trabalha para mim. Vou pegar um Czinho ali, que a gente é função degrau lá, bem simples, né? A gente pode estar colocando outras funções ali para a gente também. Olha só que legal, aqui deu 0, ó, não bateu, né? Então ele ficou meio neutro aqui, né? Olha só que legal, que show de bola. E vou fazer meu Czinho, olha lá, que show, e olha lá, 80% de assertividade. Então eu sei que ele acertou alguns, né? O projeto 1, 2, 4 e 5, mas o 3 ele não acertou, porque ele não conseguiu fazer vamos supor, a previsibilidade. Então, esse cara aqui do projeto 3, você tem que voltar para a tua rede, você tem que voltar para a tua rede, recalcular de novo os pesos, fazer as 5 interações do DEL, não sei se você vai aumentar ou vai diminuir, e você vê qual que é a tua taxa de acerto. Aí, Pablo, que você tem que ver qual é a sua taxa de acerto aceitável, vamos pensar assim, né? Que na primeira parte acertou tudo, né? A doce ilusão que ele acertou tudo. Mas na hora que ele vai pro vamos ver mesmo, ele não acertou, né? Então, aí que você tem que, você, o tomador de decisão, tem que ver o seguinte, se eu vou ir para frente com essa taxa de acerto ou não, ou dou um passo para trás, ou eu vou tentar, vamos supor assim, alimentar os dados até ter, vamos supor, 95% de assertividade, vamos pensar assim, uma taxa de acerto ali, né? Sim. Então, aí que fica ao critério de vocês, né? Eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Esse modelo ele é treinado com uma base histórica, né? Então, aqui no lado direito, você pegou uma base histórica, né, de projetos que foram aprovados e reprovados. Quando ele é aprovado, você considerou a coluna T como 1. Quando ele foi reprovado, você considerou ele como -1 e treinou todo o modelo, né? Então, o objetivo aqui é, através de uma base histórica, treinar um modelo para que você tenha uma taxa de assertividade maior de decisão, de tomada de decisão. Perfeito. Só que aqui no terceiro exemplo, né, que você utilizou aqui, que ele teve 80% de assertividade, você já considerou os valores da coluna T, tipo, para aprovado e reprovado. Isso, mas digamos que você não tenha, né, Nicole? Sim, ok. Vamos por si, você não tem a saída, né? Vamos pensar assim, né? Então, esse 1, você sabe que ele é aprovado. O -1 é reprovado. Ah, ok. Entendi. E o 0, ele é o neutro, né? Como fosse, putz, eu não sei se vai aprovar, não vai. Tem uma taxa, né, digamos assim, de 50% que seja aprovado ou não, né? Então, tudo é da função que eu estipulei aqui, né? Da Czinha ali, né? Então, então, nesse caso, se a gente já tem essa coluna do real Y, né, com os valores de 1, -1 e 0, né, o que ficou neutro, como que a gente preenche essa coluna T? Se a gente não tem, se a gente não sabe ainda se o projeto vai ser aprovado ou não. Perfeito. Aí que tá. Então, assim, digamos que a gente parou aqui, né, Nicole? Um exemplo, né? Você vai submeter esse projeto, né? Daí você vai lá, foi aprovado. Então, 1, né? Esse cara aqui foi aprovado. Um exemplo, né? Mas digamos que esse projeto, nessa configuração, Nicole, não foi aprovado, né? Vamos fazer uma suposição aqui, né? Então, assim, isso é uma probabilidade que ele seja aprovado, né? De acordo com a tua base histórica. Então, você fala assim, putz, nessa configuração ele não foi aprovado, né? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar esse projeto 2, colar aqui embaixo, aqui, ó, porque eu vou corrigindo. Aí que tá. Então, esse modelo de redes neurais, né, ao mesmo tempo é legal, mas ao mesmo tempo não é, né? Porque eu preciso sempre estar corrigindo. Aí que o Watson funciona. Eu tenho o quê? Eu tenho o Watson da IBM, né? Então, eu tenho painéis de especialistas, que esses especialistas vão me determinar essa saída de 1 - 1, né? Então, eu sei que 90% dos casos deu 1, então eu vou colocar 1, né? E quando ele erra, né? Então, vamos por assim, a gente falou que ele ia ser aprovado e não foi aprovado, então ele volta, né, para a sua matriz principal. Isso, ele reaprende, como fosse agora eu tenho um modelo mais assertivo.
Né? Então, nenhum modelo é 100% eficaz também, né? Então, por isso que se chama-se retropropagação, que quando ele erra, ele tem que ter um humano, óbvio, né? Tem que ter a gente para falar, olha, ele errou, ele não errou. Mas o que a gente pode também estar colocando nesses outros parâmetros, aí que tem outras funções de ativação para tentar ser mais assertivo possível esse critério de saída aqui, né? 1 menos 1 aqui, né? E daí quando realmente o fato acontecer igual a bolsa de valores, né? Subiu ou desceu, eu vou sempre... Opa, ele acertou, ele errou. Volta, recalcula os pesos, joga de novo, acertou, errou. Então, sempre alimentando, sempre corrigindo para ele estar sempre, vamos supor assim, tomando a melhor decisão possível, né? Talvez Então, para a bolsa eu vou ter que ficar quase 5 anos rodando isso daqui, né? Mas aí a bolsa ela é totalmente atípica de todos os modelos normais, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá. Como eu tinha falado até com o senhor antes, eu tive que chegar depois, né? E a única a parte que eu perdi foi o seguinte: na hora do treinamento ali dos pesos, lá na coluna linha 4, coluna O, né? Ali tem os pesos iniciais. Certo. Né? O senhor iniciou com 0. Positivo. Aí, beleza. Como aí na primeira ele não acertou, né? Certo. Como ele recalcula esse peso da primeira para a segunda? Qual é a operação que o senhor fez aí? Olha lá, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar o quê? O peso, né? Que deixa eu só mostrar ali na apresentação aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui é o cálculo aqui, Alexandre. Olha lá. Tá. Então, assim, se ele não acertou, né? Que nem um não lá, sabe o não lá que a gente viu lá no Excel? Sim, aqui, ó, sim. não, né? Não acertou. Então, ele vai fazer o seguinte, então eu vou calcular um novo peso. Seria o quê? O peso passado, né? Então, o peso antigo, que é 0, mais meu alfa, que é meu bias aqui, que está aqui, é o 0,5, mais meu instante t, né? Que seria a minha saída, que eu vou atualizar com a minha saída, versus o meu x1 aqui, ó. x1 que é x1, ó. Então, o total responda, assim, a resposta seria meio, né? Então, esse novo peso é meio. Entendi. Eu vou para o segundo peso. Só que já está tudo pronto no Excel, né? Já travou tudo, né? Então, para mim, é muito mais simples, mais rápido, né? Ctrl+C, Ctrl+V, eu faço aqui, ó, F2, Ctrl+Enter, já está tudo pronto, não preciso calcular nada, né? Então, para o segundo peso, né? Então, eu pego o W2, então W2 seria aqui, o peso antigo, peso né? antigo, que seria 0, mais meu alfa 0,5, é meu bias. É como fosse... Tá, o bias, tá. Isso, é o totozinho que vai perturbar toda a minha estrutura. Tipo a taxa de aprendizado, seria isso? Isso mesmo. Esse seria o nome correto, né? A taxa de aprendizado 0,5. Ah, tá, entendi. Que eu falo que é a nossa perturbação do nosso sistema. Daí tem o T, né? O T seria a minha saída. A saída aqui, ó, da minha amostra 1. Sempre o T é igual aqui, né? Sempre o T é a minha saída. Então, 1 vezes meu X2. Agora, meu X2 é menos 1 ali, ó. Então, menos 1, ó. Então, por isso que deu menos meio. Entendi. Mesma coisa, W3, W4. Por isso que eu gosto de fazer bem passo a passo, né? Para estar mostrando, ó, pega esse cara, vezes esse. Igual o professor Marcos, né? Nossa, professor, desculpa, eu sou um fã do professor Marcos aí. Né? Então, que daí é legal que a gente aprende, né? Então a gente fica aquela monte de teoria, aquela monte de. Chega, não vamos ver, é coisa tão simples e a gente se bate dias, meses por um monte de. Né? Eu falei, exatamente. Às vezes eu não sei se eu tenho problema mental, mas às vezes eu não consigo entender o que eles falam, sabe? Daí por isso que eu gosto de pegar pega aqui, vai ali, vai fazendo ali, sabe? A gente tem que simplificar, né? Tá bom, professor, muito obrigado, hein? Imagina, né? Se a gente quiser aumentar a taxa de eficiência do aprendizado, a gente aumenta esse alfa? Olha, aí, Nicole, eu falo para você que não é uma coisa tão simples, né? Então, você poderia, vamos supor assim, quanto mais, né? Vamos colocar aqui um 0,3, né? Vamos pensar assim, né? Então, quanto mais refinado você gostaria... Assim, tudo depende dessa taxa de aprendizado com o tamanho da tua amostra, né? Então, infelizmente, assim, o que seria o recomendável, né? Seria você alterar esse alfa para você ver qual seria a melhor taxa de acerto, né? Então, seria o seguinte,
você vai variando o alfa de 0,1, né? Vai variando para ver quantas interações ele teve, né? Você vai fazendo esse cálculo interativo aqui até achar a tua taxa de acerto 100%. Então, assim, são várias estratégias que você pode só estar montando, né? Então, vamos supor, a gente está usando um sisinho bem simples aqui, né? Então, digamos que você queira usar um ReLU, usar o fuzzy aqui dentro, né? Então, você vai falar, putz, não, eu quero usar redes neurofuzzy, vou colocar toda aquela matemática monstruosa que vocês viram lá aqui, ó, neste intervalo aqui, em vez de usar esse C simples, vou usar o fuzzy ali dentro, né? Então, eu posso também estar... Aí você vai começar a, vamos supor assim, a mudar o seu modelo para achar qual é o melhor para a tua série, né? Então... Aqui você usou degrau, né? Isso, usei degrau. Perfeito. Agora, só recapitulando, sim, a última pergunta, eu prometo. Não, imagina, pode perguntar à vontade. Estou aqui para ajudar. Então, assim, quando essa coluna aqui, ela diz se o projeto deve ser aprovado ou não. Isso. Quando eu tenho a resposta do meu projeto dizendo se ele foi aprovado ou não, e aí essa coluna L aqui diz que não bateu, né, que eles não foram iguais, então o meu modelo não está calibrado o suficiente. Então, ele precisa reaprender de novo até ele estar totalmente 100% assertivo. Perfeito. Certo? Aqui na coluna N aqui, né? Na coluna N aqui, né? Isso, exato, isso. Por isso que a gente fez as 5 interações aqui, né? A gente fez a primeira interação, pegou os dados e jogou para cima, né? Ele recalculou. Fez a segunda interação, a terceira, a quarta, a quinta. Então, imagina, né? Que nem a gente estava comentando, né? Então, os modelos lineares são quase 10 mil interações. É para começar a brincadeira, né? Imagine, com 5 interações só, a gente conseguiu a convergência para dar uma assertividade, né, de 100%. Então, se a gente, nesse caso aqui, né, eu peguei lá, ó, deixa eu só ver se ele bateu aqui, né? Qual que eram os valores aqui? -1, que era 1 e 1, né? Olha só que legal. Aqui nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, olha lá. Então, se a gente pega na primeira interação só, com esses pesos aqui, ó, eu tenho 90% de acerto, né? Digamos que eu só estou usando a primeira interação dela mesmo, né? Eu tenho 20% só de acerto, ele não acertou, né? Então foi pífio aqui, ó. Foi horrível, na verdade. Então, se eu pegar minha segunda interação, pegar o valor de cima aqui, ó, jogar, né? A gente vai ver no seguinte, ó, piorou, né? E não melhorou nada a minha resposta aqui, né? Vamos simular assim, né? Então, vamos jogar aqui de volta aqui, né? O 4, ó, piorou a minha taxa de acerto, só que melhorou. Vamos por assim as novas respostas, vamos, né, fazer essa análise, né? Então, opa, melhorou, e cadê? Por que o sino não bateu agora? Agora o sino não bateu. Na verdade, opa, tô pegando errado. Ô, senhor, me perdoe, eu tô... Cadê aqui? 1, -1, né? Tô mostrando errado aqui para você. 80%. Vamos fazer de novo aqui, se eu começar com 0 aqui, né? Cadê aqui? 0. Olha lá, 90% de acerto da rede com ela mesma e 80% de assertividade. Então, eu vou pegar aqui, ó, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V. Ó, piorou mais ainda, melhorou, né? Opa, tá melhorando e ficou estável aqui, né? Olha lá, ó. O depósito tá jogando ali em cima que ele convergiu, essa taxa de 100%, mas não conseguiu um aumento significativo. Mas digamos que a gente muda aqui, meu alfa, 0,2. A taxa de aprendizado 0,2. Vamos pensar assim, né? Vou colocar 0 aqui. Vamos fazer a simulação. 100%, 80%, pô, já deu já na cara aqui já. Já tá bem bom. Vamos ver se a gente consegue pegar esses... 0 não vai conseguir, né? Vamos ver se ele vai conseguir convergir desse jeito aqui, né? Ctrl C. Eu vou colar aqui valores. Olha lá. Eu posso estar rodando aqui, ele já convergiu e não mudou meu... Vamos supor assim, minha taxa de acerto final que eu estou querendo aqui, né? Vamos supor assim, né? Então, não seria um tentativa e erro, Nicole, mas, na verdade, sim, seria vários parâmetros que você tem que ficar ajustando a rede para você tentar fazer a tua convergência. Calibrando, né? Isso, seria a calibração para você ter a melhor convergência de todo o processo, né? Ô, Baldini, é bem na linha dessa dúvida da Nicole aí, todas as vezes que você zerar e você começar novamente a traçar uma nova ordenação, igual você fez lá embaixo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sempre que você zerar, a terceira sempre vai dar esse resultado, por exemplo, ou não? Ela pode dar um outro resultado novo? É aleatório. Perfeito. Tá, beleza. Não é uma regra, né? Então, assim, para esta situação, que nem aqui, ó, o 2, né? Ó, deu sim, ó, né? Então, para o nosso exemplo da Petrobras, ele convergiu.
para o Dematel também ele convergiu, mas assim, Entendi. É totalmente, vamos por assim, a gente não pode determinar, né? Por isso que ele sempre vai validando se ele conseguiu achar, né, a função de saída junto com todo esse cálculo matemático, ele dá o positivo e ele não atualiza, senão ele vai atualizar os pesos daí, né? Entendi. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Nossa, tá quase na hora. Que bacana. Não, tá show, tá show. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tempo ainda, tem 20 minutos ainda. Opa, então tem bastante coisa. Opa, ainda pode fazer umas perguntas? Pode, Nicole, à vontade. Deixa eu colocar aqui. Não sou eu que estou perguntando, não, mas tem um amigo que ele está perguntando aqui como é que faz com a ação do Itaú. Ele passou um WhatsApp aqui. Um amigo do amigo meu, né, Um amigo de um amigo meu, cara. Tá curioso aqui. Eu tenho um conhecido. Tem um conhecido, amigo de um conhecido. Pessoal, tem aqui meu LinkedIn também, né? Quem quiser me adicionar lá também, né? Tem meu e-mail, vocês podem mandar pergunta para mim à vontade, né? Eu sou um amante de Excel, né? Que é aquela a guerra, né, eterna, né, professor, do Python versus Excel. Então, assim, eu gosto muito de Excel porque, né? Então, olha só, simplesmente F2, Ctrl Enter aqui, você já tem todas essas respostas. Imagina, eu fico pensando, imagine fazer esse cálculo, né, pelos loops e tal. Tudo bem, né? Você vai ter igual o VBA, né? Então tem toda a programação por baixo do Excel. Não, é mais simples, é mais simples. Né? Do que fazer isso aqui, né? Foi. Não, o Python é mais simples do que fazer isso aí, professor. Isso aí é mais difícil, pô. Fazer isso aqui? Ô, louco, Alexandre! Mas eu acho assim que é legal, que eu gosto muito do professor Marcos também, que eu gosto de ver, né? Então eu gosto de entender, tá? Eu tenho essa parte, eu tenho essa, né? Para entender o passo a passo, né? Então dessa matriz eu vou jogar para essa matriz, né? Que vocês têm o cálculo aí. Tá, beleza, bacana, fiz de novo o somar produto, fiz o Czinho lá, que é minha função de grau, né? Comparei, né? Então eu tô vendo aqui, então, cada linha por linha, sabe? Eu tenho essa dificuldade de estar pegando, né? Às vezes, né? Eu era aquelas crianças que tinha que, né? O olho era na mão, né? Que tinha que pegar tudo ali, que senão não entendia, né? Pessoal, espero que tenham gostado, né? Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? Alguma sugestão. Uma coisa, Tirando... uma dúvida. Não sei se só o Pablo, né, Pablo? Desculpa não estar ajudando o amigo do seu amigo, né? Peço perdão ali, né? Se tem uma vou passar para ele, né? vou transmitir para ele a resposta. Mas, eu tenho uma dúvida, mas acho que não é nem tanto relacionada à rede neural, né? Seria mais um complemento. Uhum. No caso aqui, a gente está trabalhando ali com -1 para quando o dólar sobe, mais um quando a ação desce e tudo mais. Um exemplo, né? Uhum. No caso, são milhões de interações se a gente estiver falando aí de, sei lá, de uns 5 segundos uma para outra, né? Eu falo isso porque, no caso, eu trabalho lá com fechamento de câmbio lá na empresa, então, assim, eu vejo que as interações são muito rápidas. Então, tem dia que eu fico meio doido porque eu tô com 3 ligações no mesmo tempo, né? Mais alguém no WhatsApp, e quando alguém chega no target que eu quero, eu fecho. Aí, pô, beleza. Como você faria isso no Excel para computar todas elas em real time, por exemplo? A gente faz um web scraping em algum momento? Tem algo do tipo? A bolsa, ela tem a DM4, né? Então, não sei se vocês trabalham com DM4. São as taxas de atualizações, né, dentro da bolsa, né? Então, se você tem um servidor lá dentro, né, tem o DM1, DM2, DM3 e DM4. Então, assim, o DM1 é dos usuários convencionais, né, dos humanos que eu falo, né? Então, a taxa é de 0,1 segundo, né? Quando a gente vai aumentando, você tem um servidor exclusivo lá dentro, você paga, né? Para você estar fazendo uma operação lá dentro da B3, né? Então, é 0,000 milissegundos, né? Que você consegue essa informação antes de todo mundo, e com esse milissegundo você consegue tomar decisões antes de que todo mundo também, né? Então, por isso que quando você precisa de servidores violentíssimos, né? Com conexões também extra, né? Vamos supor assim, nem faço ideia como fazer isso. Mas assim, se você conseguir capturar essas informações em milissegundos, né? Jogar essa estratégia e retornar em milissegundo,
porra, aí assim, você está um passo à frente de todo mundo, né? Então, digo assim que às vezes o dólar ele varia, né? Em milissegundos ele só pega o final dele, né? No segundo final, né? Então até lá houve um mundo de história que a gente nem viu e pegou lá em cima, né? Um exemplo, né? Então por isso que tem que ter um pouco de... Quando a gente entra, eu fui até fazer um curso de Bolsa e Valores, né, mais específico. Quando eu vi isso, nossa, nesses prazos, assim, sabe? É uma coisa meio insano, assim, sabe? Eu falei, não, deixa eu ir para o mundo mais dos humanos, né? Do que tentar fazer essa raspagem aí, né? Nossa, é loucura, sabe? Mas enfim, é possível fazer, só que você precisa de servidores, né? Porra, monstruosos, né? Agora eu entendi, porque lá na empresa a gente usa o CIV, né? É Civire. Se vira, acompanha pelo site, fecha aí, se der errado, a gente reclama, se der certo, faz mais que obrigação e ponto. E pelo site, né? Então, assim, pelo site, até mandar essa informação para o site, né? E você vê isso. Tem um delay, né? Tem um delay, nossa, monstruoso, né? Monstruoso, na verdade, né? Então, assim, imagina, quem trabalha em milissegundos para você pegar pelo site, que já é segundo, né? Você já perdeu metade da tua vida aí, né? Poxa, daí, nossa, se eu me engano, acho que um servidor lá direto, se me engano, não sei se R$200 mil por mês, assim, uma coisa assim, absurdo também. Mas também os caras tiram isso em 3 dias, o cara tira isso também, né? Dependendo do volume de negociação, né? Para ele, 200 mil tá compensado. Tá dando do custo ali, tá tranquilo. Para mim, eu ficaria muito feliz por dia, né? O cara né? É a bala dentro do pacote do cara, né? Mas, Pô, beleza. Beleza, obrigado. Dá um pitaco aqui. Assistir a aula do Pablo, de repente pode te ajudar. Assistir a live do Alexandre lá de Python, que não sei se é a melhor solução, mas você consegue extrair os dados e fazer uma análise para poder te dar aí o resultado que você precisa. Acho que dá para colocar para ficar extraindo lá em tempo real. Não sei. Sim. Não, sim, mas a minha... Deixar registrado aqui que eu acabei de ganhar meu dia, galera. Nicole, muito obrigado. Mas a ideia é essa mesmo. Não sou da área de programação, não, mas estou aprendendo. E como está recente na mente, né, eu vi que o Alexandre falou alguma coisa sobre isso. Então, eu acho que poderia ser interessante para você. E também tem web scraping no Excel também, né? Então, tudo que a gente estava falando para o Pablo, né? O problema é o tempo, né? Então, vamos por assim, o tempo que foi disponibilizado a informação versus o tempo que ele vai tomar a decisão, né? Então, por isso que esse tempo, às vezes, ali, para o Pablo é crucial, né? Então, pode subir demais, pode descer demais, às vezes pode, né? Que tomar a decisão você tem pelo site, né? Então, pô, às vezes você tem lá 2 segundos de atualização, 2 segundos, você passou uma carreta e você nem viu, né? É isso mesmo, já passou um abraço, né? É isso aí, né? Senhores, mais alguma dúvida? Não sei se tem... Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, primeiramente eu gostaria de agradecer aí o Baldini, né? De uma maneira muito gentil, conduziu aí a sua apresentação. E eu acho que o espírito aqui do nosso grupo é esse, né? É todo mundo aprender junto, né? É pegar o que cada um tem de melhor e todo mundo ganhar com isso, né? Eu, pelo menos, nesses 20 anos aí de pesquisa operacional, de modelagem matemática, eu nunca tive contato, não é que não exista, né? Não estou falando que não existe, estou falando que eu nunca tive contato com alguém que trabalha tão bem com Excel igual o Baldini. Opa, obrigado. Eu não conheço outra pessoa que saiba tanto quanto ele. Não conheço. Pode até ser que exista, mas eu não conheço. E eu conheço um bocado de gente, né? Então, eu sabia que ele ia nos brindar com uma aula sensacional sobre o assunto, e não à toa eu selecionei esse assunto para ele, né? Mas também ficou muito claro, né, eu acho que ao longo da apresentação dele, que não existe modelo perfeito, né?
você tem que, na verdade, para quem quer seguir carreira, né, nessa área de análise de dados, né? Agora está na moda o data science, né? É a modinha do momento, né? Eu sou data science, né? Modinha do momento, né? Na verdade, tudo é PO, né? Usou matemática para tomar decisão é PO, é lá de 1940. Mas aí tem as modinhas, né? A modinha do momento, né? Data science, análise de dados, tarará, né? Então tem essas modinhas, né? O nome é mais bonitinho, né? Enfim. Mas a única... No outro dia falou assim, não, modelo, não sei o que, lá, data science. Aí eu fui ver a aula da menina, era correlação e regressão. Eu falei, mas peraí, é isso que é data science? Correlação de Pearson? É isso que é data science? Né? Caramba, cara, olha, eu sei data science há no mínimo 30 anos, então. Então, quer dizer, né? Tudo é modinha, né? O Brasil, não só no Brasil, né? Em geral, tem essas modinhas. Mas... infelizmente, desculpa interromper o professor, é igual Excel, professor. É igualzinho, né? Todo mundo acha que sabe Excel, falou Excel impressionador, eu olhei e falei, cara, vamos, baixa menos, né? Excel que impressiona, porra, impressiona, né? Desculpa, a tua orelha, né? Então, assim, desse galera, avançado. Avançado, né? Excel Pro QV, né? Falei, porra, se eu mostrar só o maior produto que eu mostrei para vocês aqui, o cara vai cair para trás. Né? Eu queria até fazer um parêntese, né? Dizer que eu não acho mais que eu tenho nem o básico, porque eu baixei o nivelamento. Pablo, o meu parênteses é igual ao seu, entendeu? Meu parênteses é igual ao seu. E uma coisa também, né, professor, que eu acho que a gente tem que falar sobre o nosso país, né? Então, assim, eu estudo desde os 15 anos de idade Excel, né? Eu sou professor de Excel desde os 15 anos de idade. Eu acho que eu pensei, eu falei assim, não... Eu estava conversando com várias pessoas também, e as pessoas falam, não, lá fora tem os melhores métodos, lá fora tem as melhores coisas. Eu falei, cara, aqui dentro tem muita coisa boa também, né? Então, aí que eu comecei a montar tudo isso, né? Nós temos coisas melhores que lá fora, né? Tem o Mark Irving, que é um dos grandes papas do Excel, e eu comecei a melhorar os modelos dele, né? Então eu comecei a ver, tem o Bill Jelen, que também eu aprendi com ele, né? Dos livros dele do Excel, e o Mark Irving, eles publicam junto, né? Bastante material e livros juntos também do Excel. E eu comecei a melhorar os modelos do Mark Irving, né? E eu falei, pô, sabe assim, o Brasil tem essa competência muito legal, né? Só que nem o professor fala, às vezes um vai para um lado, outro vai para o outro, um quer um ego maior que o outro, sabe? Um quer gourmetizar mais que o outro. E daí, cara, sabe? Daí quando a gente vai isso ver para melhorar, e ver esses nojeira, né? Falando que ProQV é avançado, falar que tabela dinâmica é o máximo, né? Falar que impressionador, porra, meu, cara, dá vontade de me matar e voltar, sabe? Daí eu fico olhando aquele... Eu falei, meu Deus, vamos fazer um teste de nivelamento, né? Que nem o professor fala, né? Vamos colocar na prática mesmo, né? Fazer os modelos, né? Não, daí já é demais, já não sou mais impressionador, já não sou mais avançado, né? Então, mas é meu público, né? Eu falei, não, porra, mas já vamos melhorar, né? Já que você está na frente, você está com 400 mil seguidores, vamos pensar assim, entendeu? Vamos trazer coisas bacanas, coisas que agreguem valor para a nossa nação, né? Realmente. Mas, né? Então, outro dia, né, professor? Isso. Então, assim, ao longo dos exemplos, né, que o Baldini deu, a mensagem que eu sempre quero passar é essa, né? Para quem quer entrar nessa área de pesquisa, né, modelagem matemática, pesquisa operacional, data science, como quiser chamar, você precisa... não vou dizer dominar, porque dominar é muito forte, né? Mas você precisa conhecer a maior quantidade de modelos possível, né? Então, tem problemas que vocês vão resolver razoavelmente bem com programação linear, com modelos lineares. Tem outra categoria de problemas
que modelos lineares não vão funcionar, aí você tem que partir para matemática nebulosa, né? Aí tem outros problemas que a matemática nebulosa não vai funcionar, você tem que partir para o método multicritério, né? Às vezes a gente precisa fazer um merge, né? Um híbrido de um modelo com o outro. O Baldini deu um exemplo, né? Ele pegou o Dematel e usou dentro do, né? Então, é essa ideia também. Às vezes eu posso pegar 2, 3 modelos e para modelar um problema, né? Eu estou trabalhando com o Miguel e com o Cláudio agora, estou modelando, na verdade já modelamos, né? Um problema do Ministério da Defesa, onde nós utilizamos primeiro o método Free Trade-off, lá do professor Adiel, lá da Universidade Federal de Pernambuco, para gerar os pesos, e aí, de posse desses pesos, nós jogamos um problema de programação inteira, num modelo muito conhecido chamado Knapsack Problem, que é o problema da mochila, né? Que é um problema clássico da literatura, né? Na área de otimização. Então, é isso. Então, é o que eu sempre falo, o foco é resolver o problema. Eu não tenho o menor problema de usar lógica fuzzy, de usar simulação de Monte Carlo, de usar método multicritério, de usar programação linear, teoria dos jogos. Eu vou usar o que for necessário para resolver o meu problema, né? E a mesma coisa é o instrumental, né? Se é Python, se é Excel, se é R. Isso também, para mim, passa transparente. Qual é o software, qual é o... Para mim, isso não faz a menor diferença. Eu quero resolver o meu problema. Não dá para eu calcular na mão. Então, né, porque normalmente nós temos uma massa de dados muito grande. Então, se eu vou usar R, se eu vou usar Python, se eu vou usar Excel, né? Para mim, os alunos sempre perguntam, o senhor quer que use o quê? Eu falei, você pode usar o que você quiser. Se você quiser usar um cacho de banana, né, chupar laranja, para mim, né, não faz a menor diferença. Eu quero que esse problema seja resolvido, né? Então, acho que a ideia é essa, né? A gente tem que se manter com a mente aberta, conhecer os modelos, né? Porque não existe um modelo universal, um modelo que resolva todos os problemas, né? Não existe, né? Então, às vezes, você faz com um, não dá certo, ou então a solução não sai tão boa, né? A acuracidade do modelo não é tão boa, aí você tem que partir para outro. E é assim, né? E você vai aprendendo com a experiência, né? É uma arte mesmo, né? É uma arte de modelar um problema matematicamente, né? O ato de modelar matematicamente é uma arte. Você vai pegando essa manha com o tempo, né? Chega uma hora que, dependendo do problema, você olha, você já sabe, isso aí é um problema, é só usar simulação de Monte Carlo. Isso aí é simulação de eventos discretos. É porque você já viu tantas vezes aquele problema que você já sabe mais ou menos a cara dele, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente precisa estudar, né? Sempre com muita humildade, sempre com o pé no chão. Eu tenho um amigo que sempre fala no comandante Rademacher, o avô dele falava, né? Cabeça fria e pé no chão. É isso, cabeça fria e pé no chão, né? Eu sei que tem muito que aprender, pé no chão, e vamos seguir o nosso caminho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo de 15 minutos. Quando for 10h15, nós voltamos, e aí o Alexandre vai começar a apresentação dele, tá? Os métodos de borda, Condorcet e Copland, ele vai mostrar aí em Python, tá? Essa ferramenta para a gente, tá bom? Eu vou encerrar essa sessão para já ir salvando a aula do Baldini, para disponibilizar para vocês, e aí quando for umas 10h10, eu mando outro link para vocês entrarem novamente, tá bom? Ok, tudo bem. Obrigado, professor. Tá bom, beleza, professor. Obrigado, bom dia. Obrigado, Tchau, tchau. galera. Valeu, Baldini. Vai, Obrigado, senhores.